nossa última matéria, o último conteúdo que eu vou tratar com vocês na disciplina de matemática. Nós trataremos então do tema chamado progressão geométrica. Bom, nós já estamos aqui em algumas aulas nos dedicando ao estudo de sequências numéricas que apresentam um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, essa previsibilidade, nos permite então conseguir estabelecer todos os termos, que compõem essa progressão bem comportada. Nós vimos primeiramente as chamadas progressões aritméticas. São aquelas onde você consegue construir a sequência numérica, identificar termos futuros, sabendo como ela é montada. Ela é uma série numérica onde o próximo termo era sempre o anterior somado de uma razão. E então você conseguia construir a sequência numérica. Exemplo, vamos relembrar aqui. Uma progressão aritmética poderia ser algo do tipo 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Coincidentemente são números ímpares, né? Então, a sequência de números ímpares é uma progressão aritmética. Por quê? Porque quando você faz a diferença de um termo pelo anterior, a razão é constante. Veja, 3 menos 1 é 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, também 2. E assim por diante. Então, essa progressão do tipo aritmética, você consegue montar todos os termos dela fazendo o termo mais a razão, sempre um acréscimo. Só que isso era somado, né? Era mais. Por exemplo, 1 mais a razão, mais 2, 3. 3 mais 2, 5. E assim por diante. Essa então é a progressão aritmética. O que muda para a chamada então progressão geométrica? Muda que a forma de você obter o próximo termo e também a razão entre um termo e o seu antecessor e o seu sucessor não é através de uma soma. O incremento aqui não é você somar uma razão, mas sim você multiplicar. Então a progressão geométrica, ela até lembra em algum momento isso daqui, no sentido de que tem um acréscimo, né? Você faz uma operação com a razão de crescimento. Só que a operação aqui vai ser uma operação de vezes. A progressão geométrica, como vocês estão vendo aqui na definição, é toda sequência numérica na qual, eu não estou enxergando aqui por causa do reflexo, na qual um termo pode ser obtido fazendo-se o termo anterior multiplicado pela razão de crescimento. E aqui eu estou chamando a razão de crescimento da letra Q. Simplesmente os livros fazem essa distinção. Quando é a razão de uma PA, ele chama de R. Quando é uma razão de uma PG, progressão geométrica, ele chama de Q. É só uma mudança de letra. Então vamos ver como funciona. Olha só, pessoal. Veja que os termos são obtidos sempre fazendo o termo vezes a razão, o termo anterior vezes a razão. Por exemplo, olha aqui, mas para isso, nós vamos ter que descobrir a razão. Como é que a gente descobre a razão de crescimento numa progressão geométrica? Vamos associar com a progressão aritmética. Aqui nós fizemos o termo menos o antecessor, não é? Então, 3 menos 1, 2. 5 menos 3 é 2, então já percebi que a razão de crescimento aqui é 2. Somar. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar um termo e vou dividir pelo antecessor. Vamos ver o que isso vai dar. Então aqui a gente vai dividir. 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. 24 dividido por 12, 2 também. Então nós percebemos que existe uma razão de crescimento 2 aqui, um fator de crescimento 2, onde o próximo termo aqui é
anterior vezes a razão. Veja bem, nós vimos aqui que a razão é 2. Então vamos lá. 3 vezes 2 vezes a razão, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. E assim por diante. Então a progressão geométrica é toda sequência que pode ser montada dessa forma. Existe uma razão de crescimento ou de decrescimento, pode ter também, né? Se essa razão for um número menor que 1, essa PG vai decaindo. Mas tudo bem. Vamos ver o seguinte. Então toda sequência pode ser obtida quando nós tomamos o termo anterior, né? A gente multiplica pela razão do crescimento e obtém o próximo. E isso vai se sucedendo conforme você vai montando a série. Então aqui o primeiro passo para trabalhar com o PG é descobrir a razão. E aí, conforme eu falei, a razão em uma PG, razão Q, pode ser obtida como? Fazendo um termo menos o antecessor dele. Então, se você fizer isso, você descobre a razão do crescimento. Vamos pegar ali, ó, o A2 dividido pelo A1. Quem são A1 e A2? Primeiro e segundo termos, né? A nossa PG genérica, ela tem A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, é só uma nomenclatura, ok? Os símbolos. Então isso aqui é segundo termo sobre o primeiro. Isso dá quanto? 6 dividido por 3. Que é então 2. Bom, se fizéssemos qualquer outro, vamos pegar aqui o quarto sobre o terceiro. Vamos pegar aqui a razão, também é o quarto termo sobre o terceiro. Sempre que você fizer um elemento na série dividido pelo antecessor, vai dar a razão. Então, olha lá, 24 sobre 12. Então a razão também é isso. Certo? Então a progressão geométrica difere da progressão aritmética na montagem. Você acha o próximo termo multiplicando pela razão, não somando, como é no caso anterior. Então, ok, vimos que a PG, progressão geométrica, tem também uma razão de crescimento, que pode ser obtida dessa forma: um termo dividido pelo seu antecessor dá a razão. Ok. Então, nós vamos aplicar agora, de maneira análoga, aquilo que foi feito na progressão aritmética. O que eu quero dizer com isso? Nós também teremos uma fórmula geral para prever qualquer termo da progressão geométrica. Qualquer termo. Porque veja bem, aqui por exemplo, eu tenho uma PG com 6 termos, né? E ela está sempre crescendo pela razão 2. Você pega o número, multiplica por 2, pega o resultado, multiplica por 2 e assim por diante. Então, por exemplo, aqui eu tenho 6. E se eu tivesse interessado em saber, vamos supor que isso aqui tivesse uma continuação. Continuo. Se eu quisesse saber o 20º termo, bom, se eu não souber a fórmula geral, eu teria que ir fazendo isso até chegar, né, multiplicando por 2, até chegar no 20º termo. Daria muito mais trabalho do que necessário. Tá? Se eu quisesse calcular mais para frente, então, o 30º, o 40º, eu estava enrolado. Ia fazer um monte de continhas. Não é necessário. Existe também uma fórmula geral para prever qualquer termo da progressão geométrica, desde que você saiba os parâmetros necessários. Certo? Então, também vai existir como prever um termo na série, qualquer que seja. Bom, então vamos lá. Vou passar agora qual é essa fórmula em termo geral da PG. Bom, pessoal, esta então é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. É a que te permite montar toda a sequência. Tá? Não importa o tamanho dela. E ela te poupa muito tempo,
principalmente quando a sequência é grande e você precisaria passar por todas as etapas até chegar num certo termo. Não é necessário. Você já vai direto no termo que você quiser. Veja bem, o que é necessário então para usar essa expressão? Olha só. Primeiro, termo geral, a n, ou seja, você vai definir o termo que você quer. Esse n é a variável. Eu quero o sétimo termo, então coloca que o n é igual a 7. Então você vai calcular o A7, o sétimo termo. Vamos ver aqui do que ela depende. Esse n entra aqui também, ó. Aqui é um expoente, n-1. Vou mostrar como se usa. Então, a variável n, que é a ordem do termo, também vai entrar aqui, ó. Se for o décimo termo, você coloca n igual a 10 aqui em cima. Vamos lá. Agora, aqui, ó, A1 vezes a razão. O A1 é o primeiro termo da série. Então, nessa série aqui, por exemplo, o primeiro termo é 3. Correto? Bom, e esse Q? O que no caso é a razão, como eu expliquei. Razão você encontra numa PG fazendo um termo dividido pelo anterior, né, como eu mostrei. Até apaguei ali já, mas a razão nós podemos encontrar tranquilamente nesse caso aqui. Basta fazermos o termo menos o anterior, dividido pelo anterior, e nós já constatamos que nessa PG aqui a razão é 2, né? O termo dividido pelo antecessor é 2. Em qualquer caso aqui, a divisão de 1 pelo antecessor é 2. Então veja que para essa PG nós temos aqui, ó, que o primeiro termo é 3 e que a razão é 2. Isso nós já descobrimos. Então, eu fiz uma alteração aqui, olha só. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termos. E o resto existe. Eu estou colocando que essa PG tem mais termos, só que nós não sabemos, né? Por isso que eu coloquei reticências aqui. Continua. Vamos identificar então. A proposta para nós usarmos isso aqui, a fórmula geral, é continuarmos montando essa progressão geométrica. O próximo termo, então, seria o sétimo termo, né? Então vamos encontrar o sétimo termo através dessa fórmula. Suponhamos que você não soubesse a sequência aqui, ó. Você só sabe isso aqui, por exemplo, que o primeiro termo é 3 e que a razão de crescimento é 2, né? Sempre multiplicado por 2. Então vamos utilizar isso aqui. Eu preciso do sétimo termo, então o A7, correto? Vai ser então, ó, A1. Quem é o A1? Primeiro termo, vai 3 vezes. Quem é a razão? Que é o Q, a minha fórmula? 2. Agora, veja que aqui você tem o expoente, ó. N-1. O que você vai fazer aqui então? Bom, se é o sétimo termo, o N vale 7. Então, 7 menos 1 vai entrar no expoente aqui. 7 menos 1. Beleza, vamos calcular isso daqui. Bom, alguns podem ter dúvida do que tem que fazer aqui primeiro. Olha, tem uma multiplicação aqui, mas tem uma potenciação, né? Então você tem que resolver essa potência aqui primeiro. Então, o primeiro passo é, faça essa conta que está no expoente. 7 menos 1, que é 6, né? Beleza, se 7 menos 1 é 6, então você vai ter 2 elevado à sexta. Então repete tudo que está aqui. 3 vezes 2 elevado à sexta. Chegamos nisso aqui. Lembrando que esse menos 1 que tem aqui é na fórmula. Ele sempre vai aparecer. Ok? O que muda é o n. Isso aqui varia. Mas o menos 1 aqui sempre vai estar. Então cuidado. Vamos resolver isso aqui agora. Bom, pela ordem de prioridade, eu preciso resolver a potência primeiro. Então, 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta, pessoal. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é 6 vezes, né? 2 vezes 2 até dar 6. 2 à sexta é, então, 64. Bom, 64, então vai entrar em 3 vezes 64. E 3 vezes 64
4, agora faça a multiplicação. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. Então pronto. 192 é o próximo termo aqui. 192. Se quiséssemos calcular o oitavo termo, por exemplo, colocaria que n é igual a 8. Vamos então ao oitavo termo. O que muda? O primeiro termo continua sendo o mesmo, não mudou, é 3. A razão também não mudou, a razão é 2. O que muda é que se você quer calcular o oitavo termo, então n vale 8. 8 menos 1 aqui. Certo? Então agora faça a conta. 8 menos 1, 9. Não. 9. 7. Então 2 elevado a 7. Bom, 2 elevado a 7, pessoal, vai dar então, que dá 128. Então 3 vezes 128. 2 elevado a 7. Bom, então agora vamos fazer esse produto aqui. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. 3 vezes 1, 3. Então, sétimo termo e oitavo termos. Certo? Então, o que nós vamos trabalhar nessa lista é a aplicação dessa equação do termo geral para montar uma progressão geométrica. Ok? Vai ser coisa bem simples, bem desse nível que eu fiz aqui. Apenas nós treinarmos como utilizar a fórmula do termo geral. Tá bom? Então, vamos ficar só nesse exemplo aqui mesmo, porque ele já vai ser suficiente. Tá? E aí, dúvidas, vocês podem me chamar nas plataformas que nós estamos usando aí.